Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e essas são as informações que nós preparamos para esta edição desta quinta-feira, hoje dia 30 de junho. Professores indignados em relação aos salários maltrapilhos da categoria. Entenda o que acontece com os preços dos combustíveis. Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves aprova a lei complementar para contratar mais 23 profissionais em novos cargos, estes aprovados lá em 2019. O Senac oferta curso gratuito de excelência no atendimento para garçom, focado em vinhos. Judoca Bento Gonçalvense é selecionado para intercâmbio em Boston. E os destaques dos esportes. Esses são alguns assuntos que nós iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Hoje, antes de iniciarmos o jornal, eu gostaria de parabenizar a lancheria do Luiz Ayrton Soares Correia, que fica aí ao lado do Lar da Caridade, aí em Bento Gonçalves, onde ele faz aí lanches sensacionais. E hoje está completando 3 anos de atividade. Parabéns aí, que pendure aí por muito mais anos. E ter aberto o estabelecimento em meio a uma pandemia também é uma coisa que, vou te contar, né? Tem que ter uns lanches bons. Parabéns então, Luiz e toda a sua equipe. Vamos iniciar o programa de hoje entendendo um pouco mais sobre as altas nos preços dos combustíveis. Hoje o Senado aprovou uma proposta de emenda constitucional que tem um pacote com 5 medidas que visam diminuir os impactos na alta dos combustíveis. Então, resumindo, a partir de amanhã, o governo será obrigado a reduzir em 6% o preço dos combustíveis. Em tese, isso irá reduzir aí uns 11 centavos ao litro. Bom, já é um começo, né? Pois a medida que foi tomada pelo presidente Bolsonaro na semana passada, vocês estão lembrados? Não foi acatada por todos os estados. A medida sancionada pelo presidente foi o seguinte: teve uma redução de carga tributária aqui no Rio Grande do Sul de 25% para 17% nos preços dos combustíveis, na telefonia, internet e algumas coisas a mais. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o governador em exercício, o Ranolfo Vieira Júnior, entrou na justiça. Você sabia, Ele entrou sobre esse quesito, pois ele não acha justo que o Estado tenha essa perca na arrecadação. Entendeu aí um pouquinho mais então sobre isso? Então fica a dica aí. As eleições, pessoal, estão chegando. Cuidado com o seu voto. Pense, reflita bastante. Pois a corrupção começa quando você aceita um ranchinho para votar naquele certo candidato. Antes não tinha como você ver se o seu candidato era honesto ou não, se ele fazia as coisas certinhos ou não. Agora existe uma pesquisa, né? Você entra lá no Dr. Google e não tem mais desculpa, né? Você não pode votar errado. Este ano a democracia tem que ser diferente. Tem que fazer a diferença. Bom, agora nós iremos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Na tarde de ontem, o presidente do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, o Leocir Glovac, em uma coletiva da imprensa, ele aproveitou para convocar a população do município para apoiar o clube esportivo, né? Pois as chances de entrar novamente para a elite do futebol gaúcho é muito grande. Nesse domingo, Esportivo e Lajeadense fazem o primeiro dos 2 confrontos que sagrará o campeão, né? Quem for campeão, volta à Série A do Campeonato Gaúcho no ano que vem, em 2023. Olha aí, uma notícia boa. Até o momento já foram comercializados mais de 2.000 ingressos. Parece pouco, né? Mas para o montante do pessoal que ia aí no Estádio da Montanha aí,
É bastante, é bastante. Então assim, ó, os valores são R$ 20 antecipado, R$ 30 na hora, R$ 50 nas cadeiras superiores e o estacionamento é 10 pilinhas só. Lembrando que sócio não paga nem ingresso e nem estacionamento. Falando ainda de esportes, olha as imagens aí, ó. Esse é o atleta Bento Gonçalvense, David Arruda Prates, de 16 anos. Ele foi um dos 8 selecionados do Rio Grande do Sul para o programa Esporte Diplomance, que irá desfrutar aí de um intercâmbio de aprendizado de artes marciais lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele vai para o dia 22 de julho e volta dia 4 de agosto. Olha aí, parabéns ao atleta aí e pelo empenho ao esporte. O Internacional, que estava projetando a volta de Yuri Alberto, equipe, não terá mais o reforço do atleta, né? Ele fechou agora há pouquinho com o Corinthians. Thiago Galhardo se reapresenta no centro de treinamento do Parque Gigante no dia 1º. Porém, o meio atacante não pretende voltar ao Internacional. Às vésperas do retorno, então, o ex-jogador do Celta deixou claro a sua preferência por permanecer fora do Brasil, mas cumprirá o contrato caso o cenário siga igual, né? O próximo confronto colorado será no sábado, dia 2, tá? O torcedor poderá achar uma equipe aí sobressalente em campo, pois a ideia de Mano Menezes é guardar força total para a partida da próxima terça-feira contra o Colo-Colo. E até anunciou uma promoção aí para sócios torcedores, hein? Vamos ficar ligados. E o Grêmio? O Grêmio já está com mais polêmica, né? A torcida ganhará mais 2 motivos para comemorar ou não. Ainda nessa janela do dia 18 do mês que vem, um dos nomes na pauta para ser reforço do Grêmio é o meia Natan, jogador do Atlético Mineiro emprestado aí pelo Fluminense. Contudo, o nome não agrada a grande parte da torcida. Nas redes sociais, alguns torcedores detonaram a possibilidade da contratação do meia de 26 anos. Tá novinho ainda, né? Alguns ainda destacaram que trazer o atleta seria um erro da gestão do clube. Além de considerar que um jogador caro, né? R$1 milhão pelo empréstimo até o final do ano e mais R$400 mil por mês. Tem que ser um baita atleta, né? Sabendo que nessa janela aí entrará também Lucas Leiva, que veio lá da Europa, né? Cobrando aí R$250 mil por mês. Tem que ser bem melhor que o Lucas Leiva, né? Aí então fica algumas divergências. Bom, domingo, no dia 3, o Tricolor vai a Salvador, pois o confronto é às 16 horas. Uma das partidas mais importantes dos últimos tempos, né? Pois se o Grêmio vencer, ele poderá encostar no G2 da competição. Este bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Esse é o patrocinador do nosso bloco esportivo Natal Fitness. Lá você acha as marcas mais renomadas no mundo dos esportes. Voltando ao nosso jornal, o projeto da Prefeitura de Bento Gonçalves, que solicita a criação de 23 novos cargos, 7 psicólogos, 3 fisioterapeutas, 2 nutricionistas, 2 bioquímicos, 7 auxiliares de farmácia e 2 fonoaudiólogos, foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares, os vereadores aqui de Bento, na última sessão.
Segundo o Poder Executivo, essas áreas precisam de mais servidores para seguir a cumprir essa demanda. Mesmo com a aprovação de todos os parlamentares da casa, houve um pedido de informação protocolado pelo vereador Agostinho Petroli, do MDB. O parlamentar pede que o Executivo explique a forma detalhada e o motivo da contratação desses servidores, né? Que é uma boa coisa. O Executivo ressalta que os profissionais chamados para trabalhar são os aprovados no último concurso público, lá em 2019, e foi prorrogado ainda sem validade. Na sessão também foi pauta durante a votação a alteração da lei municipal, que prevê a distância mínima de 1,5 km entre os postos de combustíveis. Segundo o vereador Zanella, a lei estava ultrapassada e precisava ser revisada. E por unanimidade a casa aprovou também esse projeto. O Senac aqui de Bento Gonçalves conta com uma novidade para o início do mês que vem. No início do mês que vem, a escola está com inscrições abertas para o curso gratuito de excelência em atendimento para garçom. Garçom focados em vinhos, ofertando aí por meio do programa Senac de gratuidade. As aulas da formação iniciam no dia 11 de julho e acontecem nas segundas-feiras, das 14 às 18 horas, com carga horária de 40 horas. O curso é fruto de uma parceria de instituições de ensino com o Sindicato Empresarial de Gastronomia, Hotelaria e Wine South America, que é segundo a diretoria do Senac de Bento Gonçalves, a Rosângela Jardim. As aulas apresentam uma metodologia focada na teoria e na prática, como degustação de vinhos na região com professores qualificados e reconhecidos na área. Que legal, né? Então, o certificado do evento será entregue durante a Wine South America, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de setembro na Fundapark. Os interessados podem obter informações pelo WhatsApp, código de área 54, 99255 7649, ou no Senac de Bento Gonçalves, na rua Silva Paz, 415, no bairro Cidade Alta. Bom, vamos a um pequeno bloco comercial e nós vamos voltar em seguidinha aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Limpa Mãos Box é um produto ecologicamente correto, biodegradável e eficiente para limpezas de mãos sujas com sujeiras extremamente potentes, como graxa de caminhão. A pasta limpará suas mãos de uma maneira que você nunca viu antes, deixando-as inclusive macias. Contatos pelo telefone, código de área 54 99970 3735. Com Gervásio Horácio. Limpa Mãos Box, a sua pasta de limpeza. Bom, Limpa Mãos Box está começando a patrocinar hoje o jornal Últimas Notícias. É um produto sensacional. Durante os jornais aí nós vamos mostrando o que essa pasta faz, tá? Este jornal tem um oferecimento de Natal Fitness, Harmony Sonorizações e Limpa Mãos Box. Também temos o apoio de JS Computadores. Telefone 984-29-6085 ou vá até Isidoro Cavedão 763, Sala 1, no bairro São Roque. Lá você vai achar JS Informática. Nas redes sociais, dentre as classes dos professores pagos pelo Estado, há uma comoção, há uma indignação em relação aos salários, pois a Secretaria da Fazenda instaurou nas folhas de pagamentos alguns descontos bem salgados nos vencimentos aí desse mês.
Dentre as reclamações dos professores estão os baixos salários pagos pelo poder público em relação aos sacrifícios feitos aí pelos professores. Todo mundo sabe, né? Alguns não terão nem o suficiente para quitar as despesas desse mês, né? Nesse vencimento. E se já não bastasse o desrespeito, a desvalorização com a profissão, a doença física e mental, né? Os riscos diários, as dificuldades nas escolas que nós todos conhecemos, depois de muitos anos de faculdade, cursos preparatórios, inúmeras despesas, estamos observando esse cenário na educação do estado, né? Que triste. E para encerrarmos as notícias de hoje, né? O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está em uma viagem de negócios em Brasília. E a notícia que está bombando em todos os lugares é que em seu costumeiro passeio matinal, ontem, por volta das 6 horas da manhã, ele foi abordado por um indivíduo com uma faca em punho, que subtraiu o seu celular, roubou o seu celular. Então essa notícia aí tem relevância aí porque agora nós sabemos também que no Distrito Federal tem mais ladrões do que a gente imaginava, né? Bom, no fundo do jornal de hoje, até eu vou deixar aqui, ó, é uma notícia bem complicada, né? Ontem nós colocamos dinheiro no fundo, falamos sobre dinheiro. E hoje temos essa triste realidade, o preço dos alimentos está ficando cada vez mais impraticável, né? Com grandes despesas, empresários cada vez mais gananciosos. Não adianta botar a culpa em alguém. A culpa virou meio que de todo mundo. Veio a pandemia e os grandes empresários e políticos quiseram lucrar com as vacinas, insumos. A lição que nos ensinaram com estas milhares de mortes e sequelas não foi bem entendida por todos. Isso também impactou diretamente na compra e venda de alimentos, na energia, nos combustíveis, que perante essa crise deveria estar ainda mais barato para que nós pudéssemos sair dessa situação. Mas não, tudo aumentou, perderam a noção de ajudar um irmão. O mundo perdeu a redenção, pois 1 litro de leite a R$ 9,19 é muito complicado. Um pai que tem que botar 1 litro de leite para o seu filho na mesa não consegue, é uma situação desesperadora. Botar a culpa na guerra, na pandemia, nas estações climáticas, não dá, né? A culpa é totalmente nossa e ainda não ouvimos o clamor do Criador. Bom, essas foram as informações de hoje, pessoal. Amanhã tem mais Jornal Últimas Notícias. Até lá!